Boa noite, queridos amigos. Vamos começando mais uma live. A formação do cânon bíblico e o sola escritura. Vamos lá. Esperando meu amigo Peter, dos cooperadores, entrando aqui na nossa live. O professor Leonardo Penitente já está aí. Querido amigo. Cláudia, Leonardo, Lucas, Olívia. Essas lives nós estamos fazendo por ocasião de nossa pré-venda dos livros Não Somente pela Escritura, A Indefectibilidade do Papa e os dois opúsculos, um do cardeal Newman e outro do cardeal Manning. Gustavo, entrando aí também. Só esperar o Peter dos cooperadores. A gente possa dar início à nossa live. Live muito especial, pessoal, porque esse tema do cânon bíblico ele é absolutamente fundamental para o nosso diálogo com os irmãos protestantes. Entrou já aqui. Aceitar. Engraçado, não estou conseguindo. Opa, meu Olá, amigo, tudo bom? olá! Graças a Deus. Não estava conseguindo Olá. te aceitar, então não estava entendendo, mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Estou tentando Olha, me organizar aqui também. O meu Instagram travou, mas seja o que Deus quiser. travou? Quer tentar sair e voltar? Não tem problema não. Não, não, eu acho que dá para a gente manter aqui. Deixa eu ver. Você que manda. Não, não, vamos continuar aqui mesmo. Sem problema não. Beleza, olha, boa noite. Uma alegria estar falando contigo, viu? O trabalho que vocês fazem é extraordinário. Gosto muito mesmo. Você, o Arthur Jordan, tá sempre aí contigo. Muito bom mesmo. Imagina. O prazer é todo meu, meu cara. Acompanho vocês desde o início, né? Quando ainda nem tinha Pois é, editora. Já acompanhava, pois é. já curtia, a gente se falava às vezes, né, de vez em quando. Mas é uma grande alegria, ainda mais nesse período tão importante onde se está divulgando essa campanha, né? Talvez Exatamente. uma das campanhas mais importantes que nós tivemos aqui no último ano, nos últimos anos, quando se trata de apologética, né? Um livro importantíssimo do Sung Genis aí. Vou participar, com certeza, e recomendo a todos vocês que participem também. Pois é, esse livro sobre o solo escritura, né, não somente pela escritura, ele é um livro assim fundamental, acho, para quem quer entender o problema mesmo dos protestantes, para quem quer estudar a verdadeira visão da Igreja Católica sobre a tradição, o magistério. Ele também fala sobre isso, fala dos problemas filosóficos do solo escritura e fala do cânon bíblico. Isso é muito importante. Para mim é das peças chaves aí no nosso diálogo com os irmãos protestantes. Porque é onde a necessidade da autoridade da igreja resplandece, né? E eles não podem negar a coisa. Exatamente, exatamente. É um tema bastante controverso, assim. Na verdade, até entre os próprios protestantes há compreensões diferentes, em Exato. níveis diferentes de sola escritura, né? Então, existe muitos problemas, até dependendo de com quem que você vai conversar, com quem que você vai debater, né? Existem compreensões diferentes de sola escritura entre um batista e um presbiteriano, um luterano e tudo mais, né? Então, eu penso que um livro tão importante quanto esse vai nos dar também clareza sobre todas essas nuances do assunto, né? E a gente vai ver aí que, de fato, não importa a denominação e a posição que você esteja, mas só a escritura é insustentável, né? Exatamente. É até engraçado você falar isso. Não tem como a gente abarcar, criar uma unidade aqui e falar, os protestantes pensam isso. É muito Não, não, difícil. de fato. E eles mesmos não têm unidade. Mas é engraçado porque nesse livro, não somente pela escritura, tem um apêndice que é a transcrição de um debate entre o Patrick Madrid, que é um apologeta católico famosíssimo aí nos Estados Unidos, e um protestante, agora eu esqueci o nome do protestante. E o Patrick, ele a todo momento ele tenta pedir para que o protestante mostrasse só a escritura na Bíblia, né? E o tempo inteiro o protestante ele vai recuando, ele vai se afastando.
tentando justificar que o Sola Escritura para os anabatistas é uma coisa, mas ele tem uma visão mais que aceita a autoridade da igreja, não a católica, Sim, né? sim, Igreja, sim. enfim. É uma coisa bem interessante essa desunião dos próprios protestantes. Aí você tem que fugir mesmo. Bom, mas não é o tema da live, né? O tema da live é a formação do cânon bíblico. Isso. E eu É acho um que tema. podemos começar. Oi, pode falar. Não, não, pode falar. Acho que a gente podia começar pelo começo, né? O que é o cânon bíblico? O que significa essa palavra, cânon bíblico? Você pode responder para a gente, Peter? Muito bem. Só falando assim, né? Quando a gente fala do cânon bíblico, o que a gente vai apresentar aqui, né? É uma breve história, brevíssima história, né? Uma sexta-feira à noite, temos pouco tempo aí, mas da formação do cânon bíblico e não da Bíblia como um todo, né? Se a gente fosse falar da história da Bíblia, teríamos que falar, enfim, da história de cada um dos livros, né? Por quem que foram escritos, quando, para quem, com que objetivo, em que circunstância, né? Quando a gente fala do cânon bíblico, é a lista de livros que nós temos, né? Cânon vem do grego e no antigo era usado para designar uma régua, né? Um caniço de as coisas, né? E aí, no âmbito eclesiástico, na igreja, se assumiu essa palavra para designar algumas coisas que pertencem à fé da igreja. Né? Os cânones de um concílio são aqueles pontos, aqueles artigos que nós temos que dar o assentimento. Né? Na liturgia, nós temos o cânon romano, né? O cânon de Santo Hipólito, que são as orações eucarísticas. Né? Até mesmo na música existe uma forma musical que se chama cânone, né? Onde diversas vozes vão repetindo uma por vez a voz da melodia principal, né? Por que se chama cânone? Porque se desenvolveu essa regra e ela foi aceita, né? Pela grande maioria. É uma forma bastante conhecida no Barroco. Bach usava muito, né? Então, cânone tem mais ou menos esse aspecto, assim, é uma regra que foi aceita por uma grande maioria de pessoas e na igreja, né? Então designa aquilo que para a gente é a regra de fé, né? Para os livros da Sagrada Escritura, a partir do século IV é que se passou a designar, né, a palavra cânon. Antigamente só se falava, né, de escritura, de Sagrada Escritura, de livros sagrados, etc. Só depois do século IV é que se começou a utilizar a palavra cânon, né, para os livros sagrados. Que aí se tornou, né, a partir do século IV também vem os primeiros concílios e tudo mais, aí se tornou de fato regra de fé, né? Isso é muito importante, Peter, porque as pessoas que vão ler os padres da igreja desavisadas, elas podem acabar confundindo as coisas, né? Porque frequentemente, não é raro eles usarem a palavra cânon, não se referindo ao cânon da Bíblia, mas o cânon da regra de fé, ou o cânon dos ensinamentos, enfim, do cristianismo. Então, isso aí, ter o conceito em mente é muito importante para quando a gente vai ler os padres da igreja, textos antigos assim, lembrar que uma palavra pode ter mais de um significado, isso é muito importante. Exatamente. Mas o nosso caso aqui, cânon, significa lista, então, de livros inspirados, né? Vamos dizer assim, da Bíblia, da Exatamente. revelação escrita de Deus, né? Perfeito. Podemos resumir dessa forma, né? É isso mesmo. E o que é um livro canônico, então? Né? É aquele livro que foi escrito sob a inspiração do Espírito Santo. É aquele livro que a igreja reconheceu como escrito direto por Deus, Deus Espírito Santo, né? Que inspirou o autor sagrado a escrever aquilo que ele queria. Então, o autor sagrado, ele é, na verdade, um coautor, né? Ele é a causa instrumental, para usar aí os termos tomistas, né? A causa instrumental, a causa primeira é Deus mesmo, né? Nós temos a plena convicção de que os escritos sagrados foram inspirados pelo próprio Deus. Então, Deus escreveu aquilo que Ele mesmo gostaria e quis comunicar a nós, né? E a canonicidade dos livros é, então, o reconhecimento, né, desses livros pela Igreja e a proposição, digamos assim, da igreja, né, para que toda a comunidade de fiéis reconheça também, né? E aí, esse processo é o que a gente vai... Exatamente. Isso é importante demais.
você falou isso, que a canonicidade é um reconhecimento da igreja, né? Então, assim, não é que... Porque hoje a gente tem a Bíblia aqui, fechadinha, bonitinha, a gente vai lá na rua e compra e tal, tá tudo certinho. Mas naquela época não, né? Naquela época as coisas eram muito mais difíceis, as igrejas recebiam as cartas de Paulo ou as cartas de Pedro, enfim. E eles ficavam assim, quais são os livros que de fato são apostólicos, né? Para falar do cânon do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também. Qual é o ensinamento de fé, de que isso aqui, como a gente sabe que é inspirado? Aí precisou a igreja dizer, né? Porque não foi uma coisa fácil de se fazer, né, Peter? De fato, não foi. Não. Demorou muito tempo. E assim, às vezes, quando você vai estudar a história do cânon, às vezes pode soar até algo meio decepcionante, que você espera algum evento miraculoso, né? Exato. Nossa, sei lá, uma Bíblia caiu prontinha do céu pra gente, um milagre, Zíper tudo, né? né? Pra E usar a expressão aí. pois é. E, cara, foi um processo muito orgânico, com muitos problemas que a igreja enfrentou, né? E não só para decidir quais eram os livros certos, mas também quais eram os livros errados, porque haviam muitos livros mesmo assim. Esses dias eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas se havia algum livro apócrifo que era de acordo com a fé da igreja, porque a gente pensa que assim, bom, os livros corretos estão na Bíblia e os livros apócrifos, aqueles que foram rejeitados, eles não estão e eles são incorretos. Mas não é assim. Existem muitos livros apócrifos que são ortodoxos, que estão de acordo com a fé da igreja, que por algum momento foram reconhecidos, inclusive, como canônicos, né? O Pastor de Hermas, cartas de Barnabé, de Daquê, carta de Santo Inácio, carta de São Clemente Romano, eram livros ortodoxos, fiéis à fé da igreja, que eram lidos nas primeiras comunidades como se fossem Sagrada Escritura, mas que depois foram rejeitados, né? Então a igreja foi bastante criteriosa, né? Exatamente. Não, vamos botar uma coisa, uma informação adicional ainda. Como que eles sabiam qual era o ensinamento ortodoxo e qual era o heterodoxo? Porque no início do cristianismo existia vamos lá, a trindade, né? Foi uma discussão danada para definir a trindade. Não estava lá claro, não existia Bíblia, né? Então, não existia cânon fechado, vamos dizer assim. Então, como Exatamente. que a gente vai saber? E mesmo se existisse, os próprios arianos, por exemplo, eles justificavam a sua crença na Bíblia, exigia que os padres apologistas e os padres da igreja também o fizessem. Então eles defendiam já uma espécie de sola escritura. Ou Sim. seja, a coisa era muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Porque não tinha oficializado assim um livrinho falando esse aqui são todos os dogmas deixados por Jesus Cristo e os apóstolos para a gente. Não existia isso. Uma seleçãozinha de livros. Então, ou seja, vou pegar lá o Ascensão de Enoque e vou ler lá que ele contradiz o tal texto tal dogma de fé. Mas espera, nem isso eu tenho. Então, assim, a coisa era muito mais complexa do que a gente pode imaginar, né? Não, exatamente, foi muito complexo, né? E assim, a igreja, ela não recebeu os livros todos ao mesmo tempo e nem os reconheceu ao mesmo tempo. Então foi um processo que levou de fato séculos para ser resolvido, né? Então nós temos lá no início da igreja os livros que no grego eram chamados homolegômena e antilegômena, que hoje nós conhecemos mais popularmente como protocanônicos e deuterocanônicos, né? Os protocanônicos são aqueles livros que foram reconhecidos com muita tranquilidade, serenidade, fluidez, sem tantos problemas, né? As igrejas, as comunidades, as dioceses, os bispos, eles reconheceram com muita naturalidade os textos, né? E os antilegômenas, os deuterocanônicos, são aqueles os quais pairavam muitas dúvidas, muitas discussões, muitos debates. Algumas igrejas aceitavam, outras não, né? Então, isso tanto livros do Novo quanto do Antigo Testamento, ou melhor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Porque os do Antigo Testamento hoje é o que a gente mais discute, porque é aquilo que entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante é divergente, né? O Novo Testamento é o mesmo, mas também houveram livros deuterocanônicos no Novo Testamento,
né? Exatamente. Então, no Antigo Testamento, nós temos Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e alguns fragmentos de Daniel e Esther, né? E no Novo Testamento, Hebreus, Tiago, 2º Pedro, foram livros que foram reconhecidos depois de muito debate, depois de muita discussão, né? Que se resolveram, que se resolveu essa questão, né? E se uniformizou os livros em toda a igreja, mas mesmo depois que a igreja confirmou os livros, ainda demorou muito tempo. A gente vai ver, eu tenho bastante coisa para falar aqui. Levou muito tempo, né, para se organizar e uniformizar isso na igreja inteira. E com relação aos apócrifos, então, o Lee Martin MacDonald, que é um grande estudioso de Sagrada Escritura, ele é protestante, aliás, mas o livro dele sobre a origem da Bíblia foi publicado pela Paulus aqui no Brasil, e é um livro assim relativamente honesto para um protestante, né? Vale a pena a leitura, tá? A Origem da Bíblia. Ele diz que tem cerca de 70 livros do Antigo Testamento apócrifos, né? E do Novo Testamento cerca de 80 livros que foram descobertos até agora, né? Porque novas descobertas, escavações e, enfim, pesquisas podem apresentar aí outros livros ainda que foram rejeitados. Então, você imagina, né? Temos aí mais de 170 livros que foram... Aliás, mais de 150 livros que foram rejeitados, tanto no Novo quanto do Antigo Testamento, até chegar nessa configuração que nós temos hoje, né? Exatamente. E aí, como que a igreja fez? Eu sei que existiram os concílios. Marcião, por exemplo, ele queria tirar, botar livros da Bíblia. Tinha gente, tinha herege que queria excluir todo o Antigo Testamento, que era o Deus mau, e o Deus bom agora é só os evangelhos. E como que foi? Qual é o critério que a igreja utilizou nos concílios para definir quais livros eram inspirados e quais não eram inspirados? Porque vamos lá, que uma coisa é certa, que existe uma coisa certa a igreja, a instituição Igreja Católica, foi a instituição que excluiu livros e acrescentou e determinou quais eram os livros revelados. Isso aí não tem dúvida, né? Não existe, não tem ponto de dúvida aqui. Foi a igreja. Se Nenhum. você quer concordar e discordar, historicamente não tem discussão, né? Não tem Inclusive, discussão, de fato. Isso. Então, quais eram os critérios que a igreja utilizava, Peter? então eu vou falar um pouquinho sobre os critérios e depois a gente fala um pouco, até o final da live aí, né, sobre um pouquinho da história do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, como se deu, né, o reconhecimento, tá? Show de bola. Bom, quais foram os critérios que a igreja utilizou nos concílios? E aí a gente tem um problemaço, porque não existem registros que nos revelam isso. Os santos padres não falam: olha, esse livro deve ser acolhido por causa disso, disso, disso e daquilo. Esse livro deve ser rejeitado por causa disso, disso, disso e daquilo. Não, simplesmente não existe esse tipo de discussão na igreja antiga, né? Existiram padres que citavam livros, padres que omitiam livros, padres que listavam uma lista completa, padres que omitiam livros. Por quê? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, assim, o que a gente pode dizer com muita segurança é que o critério mais importante, se não o único, que os concílios utilizaram para confirmar os livros foi a Sagrada Tradição, né? Dentro da Sagrada Tradição, a gente pode até elencar ali alguns critérios menores. Por exemplo, os livros que eram lidos na liturgia da Santa Missa, na maioria das igrejas, né? Os livros de origem apostólica, né? Os livros cuja missão do autor era uma missão apostólica, certo? Os livros que eram fiéis à doutrina, né? Todos esses critérios da igreja. Se não houvesse uma tradição de fé, você vai julgar se um livro é fiel ou não, certo? Quem é que testemunha a origem apostólica do livro? É a tradição. Quem é que testemunha se o livro era ou não lido nas liturgias? É a tradição. Só que, se a gente for colocar na ponta do lápis, esses critérios menores dentro da tradição, eles também são problemáticos,
porque eles não são convergentes em todos os livros, certo? Existem critérios que não se adequam a nenhum livro. Por exemplo, quem escreveu Hebreus? A gente não sabe. Existem aí alguns autores antigos que dizem que foi Paulo e que depois foi retraduzido por São Lucas, por isso a linguagem é diferente e tudo mais. Mas existem escritos muito antigos também que rejeitam a autoria de Paulo, né? O autor do Evangelho de João é também o autor de Apocalipse? A divergência, ainda hoje. São Pedro, de fato, escreveu a segunda carta? Segunda e terceira João foi, de fato, escrito por São João? Existem muitas divergências quanto a isso lá lá na Igreja Antiga, e hoje, com a crítica textual e tudo mais, essas diferenças se acentuam ainda mais. Como é que você vai determinar que um livro é de origem apostólica se você não sabe nem quem é o autor, como é o caso de Hebreus? Né? Depois, o critério de antiguidade também. Alguns dizem que é importante, né? Mas existem livros muito antigos que não estão inclusos. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, alguns outros apócrifos do século I, por exemplo. Né? O Didaquê foi rejeitado também, Didaquê do século I. Né? Então, não é um critério que por si só ele se valida. Né? E mesmo a questão da fidelidade de doutrina, ele não é um critério fácil de você aferir. Por quê? Existem muitos livros, mesmo do Novo Testamento, que eles apresentam algumas questões que são difíceis de harmonizar. Né? Não existem contradições, a gente sabe, a verdade é uma só que não são como pecinhas de um quebra-cabeça. Né? Por exemplo, São Paulo fala muito da morte de Cristo pelos nossos pecados. Mas a gente não vai encontrar isso em muitos outros livros. Né? No livro de Atos, a gente praticamente não vê isso, por exemplo. Né? A própria divergência entre fé e obras. Deu uma travadinha. Não, Oi, você consegue me ouvir? Eu consigo, tá meio travando, mas consigo te ouvir. Agora deu uma estabilizada, peço desculpas. Né? Não, imagina. É isso que eu ia falar, a própria contradição aparente entre Tiago e Paulo, né? E Tiago, exatamente. Então, São Paulo usa o mesmo exemplo que Tiago para falar da salvação, e os dois falam da mesma salvação sobre aspectos diferentes. São Paulo fala da salvação pela fé, São Tiago da salvação pelas obras. Então, hoje a gente tem uma teologia robusta, a gente consegue harmonizar essas coisas com muita tranquilidade. Né? Muitos protestantes até compreendem isso com muita naturalidade hoje, não é mais uma dificuldade tão grande. Mas vejam, existe um trabalho, um esforço para você harmonizar as duas coisas. Né? Então, mesmo a questão da fidelidade da doutrina, talvez seja um dos critérios aí que não seja tão absurdamente difícil assim, mas não é tão fácil de você, né, aferir. Né? Então, o que se diz, né, que foi o critério mais importante, talvez, dentro desse arcabouço da tradição, que serviu para que a igreja definisse de fato quais eram os livros inspirados, era o simples uso do livro nas igrejas, para liturgia, para instrução, né? Principalmente nas igrejas maiores, Roma, Antioquia, Síria, Éfeso, Alexandria, né? O Santo Agostinho chega a falar, olha, as igrejas menores aí adequem, ele praticamente fala assim, adequem os seus livros sagrados, né, se inspirando nas igrejas maiores, né? Elas são a regra da fé. Né? E o próprio Lee Martin MacDonald, até tem um livrinho dele aqui para mostrar, no final a gente recomenda alguns outros, né? A Origem da Bíblia, ele é protestante, tá? E ele vai falar aqui no livro dele que no início da igreja, pelo menos ali no século II, até o século II, os santos padres, eles não estavam preocupados com o fechamento de um cânon, né? Eles usavam para defender a fé, para ensinar a fé, de uma maneira comum a toda a igreja e que foi passada de geração em geração até chegar a eles. Né? Então, ele fala literalmente aqui, tá? Os cristãos do século II se opuseram às heresias não com um cânone bíblico, mas com um cânone de fé. Então, eles sabiam
no que criam. Existia uma noção clara daquilo que era a fé da igreja, mas essa fé da igreja não estava totalmente expressa nos livros escritos, né? E estava fora do horizonte deles aí, ao menos até o século II, né? Estabeleceu uma lista fechada. Isso nem passava pela cabeça dos padres disso. Nem do Antigo Testamento e nem do Novo. Que a gente vai falar do Antigo Testamento aqui, por parte dos judeus, né? Teve muito problema para defini-lo também. Porque os próprios judeus, eles não tinham harmonia. Eles, saduceus, eles falavam a revelação acabou na Torá, e os fariseus achavam que nem tinham, na época de Cristo, né, que ainda viriam livros inspirados. Ou seja, a coisa não estava nem entre os judeus resolvida. Muito pelo contrário, né? E aí, mais confusão, porque se os judeus já tivessem estabelecido antes de Cristo quais livros eram inspirados, tudo bem. Mas nisso eles fizeram. Eles vão fazer depois. Já nem tem mais autoridade nenhuma de mandato, né? Então passa a ter um mandato divino na igreja, não mais os judeus, como povo escolhido, né? Então, assim, a coisa não é tão fácil de pensar como os protestantes põem. Os judeus definiam o Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento. Mas espera aí, como assim? Da onde tirou isso? Né? Da onde você tirou isso? Que autoridade eles têm? E quando eles definiram a coisa? Depois que Cristo morreu, depois que eles condenaram a Cristo, sim, a gente não é antissemita de forma alguma, mas a igreja que tem um mandato divino para definir e bater o martelo na coisa, não os judeus, né? Exatamente. E se os protestantes querem usar esse argumento, eles têm que mostrar na Bíblia, né? Onde está isso que os judeus têm autoridade para definir o Antigo Testamento. Eles não vão... É uma petição de princípio, né? Agora isso aqui não vale, né? Mas como assim? Não. Até existe uma passagem em São Paulo que ele diz que os judeus detêm os oráculos do Senhor e eles interpretam isso como se fosse o Antigo Testamento, né? Mas, né, é um pouco forçado, né? Então, assim, para a igreja reconhecer os livros do Antigo Testamento, houve aí pelo menos 3 dificuldades que eu listei para a gente falar, né? A primeira delas, que o Antigo Testamento foi herdado dos judeus para a igreja, né? Mas os próprios judeus, como você disse, não tinham um cano fechado, pelo menos até o século II. Aqui, novamente, um protestante falando. Pelo menos até o século II não havia um cânon fechado, né? De modo bastante apressado, a gente diz, né, que ali na época de Cristo existiam 2 listas maiores, né? A lista dos judeus da Palestina, com os protocanônicos, que é praticamente o Antigo Testamento dos judeus, dos protestantes, né? E a lista dos judeus de Alexandria, que tem, além dos protocanônicos, os deuterocanônicos do Antigo Testamento, que nós temos hoje, e mais alguns livros apócrifos, que foram rejeitados também. Então, aqui, né, muito católico diz, e a gente viu uma controvérsia aí há um tempo atrás com relação a isso, né, que o Antigo Testamento católico é a Septuaginta, né, a Bíblia dos judeus de Alexandria. Não é, né? Quem definiu a lista da igreja foi a igreja, embora tenha herdado os livros dos judeus, mas a Septuaginta tem livros a mais, né? Então assim, e mesmo assim, a gente olha para essas 2 listas como se fosse algo bonitinho, organizado. Não era, né? Uma lista tocava com a outra, se confundiam. Os judeus da Palestina conheciam o cânon alexandrino, né? Conheciam os livros, né? Existiam algumas listas antigas, onde Baruque, que é um livro deuterocanônico, está unido a Jeremias, por exemplo, né? O Teodócio, que ele acrescenta Daniel na sua tradução, e a tradução dele, o que se costuma dizer é que foi feita a partir dos textos hebraicos, né? O próprio Flávio Joséfo, que só aceitava o cânon da Palestina, o cânon hebreu, né? O Flávio Joséfo foi um historiador judeu ali do primeiro século, mas ele faz uso de 1 Macabeus, de Esther, do trecho de Esther ali, que é um deuterocanônico para a gente, né? Então, os judeus da Palestina conhecem, né, os livros gregos, né? E o próprio Novo Testamento cita mais a Septuaginta, mais os textos gregos do que o hebraico,
Não cita só o texto grego, mas cita mais que o hebraico. Inclusive, faz citações dos deuterocanônicos também, né? Então, assim, havia muita confusão. Alguns judeus aceitavam os deuterocanônicos, outros não. Alguns citavam, outros não. Essa dificuldade que a gente vê entre os judeus, ela vai passar para a igreja, né? Então, como você disse, se os judeus tivessem um cânon formalizadinho, bonitinho, a igreja tinha só assumido aquele cânon, estava tudo certo. Mas isso não aconteceu, né? Até o século III, que se costuma dizer, os judeus ainda estavam debatendo sobre, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, um livro que sempre foi tido, né, nos nossos tempos atuais como algo tranquilo, né? Foi uniforme. Não, havia muito debate até mesmo em livros que não eram deuterocanônicos, digamos assim, livros do cânon hebraico, ainda estavam em discussão, né? E aí, os padres da igreja, eles utilizavam contra os judeus, né, os livros que os judeus usavam, porque precisava, então, apologética é assim, né, como diz Santo Tomás, contra os judeus eu uso o Antigo Testamento, contra os hereges eu uso toda a Escritura, e contra os pagãos eu uso a razão, né, é assim que se faz a apologética. Então, os santos padres, eles usavam o Antigo Testamento contra os próprios judeus, para demonstrar como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram com Jesus e tudo mais, né? Só que, como os judeus variavam de cânon, então por isso também havia muitas citações diferentes entre os santos padres, né? Alguns omitiam, outros citavam os deuterocanônicos e tudo mais. Então essa foi uma dificuldade, a primeira, que a igreja teve para reconhecer o Antigo Testamento como os livros canônicos do Antigo Testamento, eu quero dizer, né? Depois, aquilo que você citou, o aparecimento dos apócrifos, junto com as heresias, né? Os gnósticos escreviam seus próprios livros, né? E muitos outros hereges, muitos outros grupos deturpavam, né, o cânon do Antigo Testamento. Então, assim, o padre Antônio Charbel, ele escreveu uma introdução sobre o Novo e o Antigo Testamento. Ele diz que a igreja de Alexandria, né, de onde veio para a gente a Septuaginta, né, nunca duvidou dos deuterocanônicos. Aqui no Ocidente, a igreja, o magistério da igreja, digamos assim, a igreja conhecia os debates, conhecia as dúvidas que alguns teólogos, alguns padres tinham, mas nunca aprovou essas dúvidas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, em Roma, São Clemente, Santo Hipólito; na França, Santo Irineu; na África, Tertuliano; na Alexandria, né, São Clemente e Orígenes. São todos autores ali do século III para o IV que apoiavam o cânon que nós temos hoje, certo? Com os livros deuterocanônicos, né? E alguns outros que rejeitaram. O caso mais emblemático nós temos aí o de São Jerônimo, né? Que foi um grande estudioso, ele que criou a Vulgata Latina, traduziu dos originais para o latim, né? Todo o Antigo Testamento, e ele duvidou da canonicidade, da inspiração divina desses deuterocanônicos. Só que existe uma coisa que muita gente não fala com relação a São Jerônimo, que isso foi parcial, né? São Jerônimo teve 2 momentos na vida dele com relação aos escritos da Bíblia. Por quê? No primeiro momento ele rejeita, só que aí, durante a sua vida, acontece o Concílio de Roma, que ele, inclusive, alguns autores dizem, participa. O Concílio de Roma foi presidido pelo Papa Damaso, que foi o Papa que pediu para ele traduzir a Bíblia, salvo engano, tá? E aí, nesse primeiro Concílio de Roma, em 382, né, o concílio define pela primeira vez o cânon bíblico integralmente como nós temos hoje, com os livros completos do Antigo Testamento, sem fazer distinção entre canônico e deuterocanônico, e do Novo Testamento também. E a partir desse concílio, então, São Jerônimo,
ele passa a utilizar esses livros deuterocanônicos para defender a fé da igreja. Né? E o padre Antônio Charbel diz que ele chega a citá-los aí mais de 200 vezes. Né? Então, ele, como um bom católico, se abstém da sua opinião própria e assume a fé da igreja. Né? Exatamente. É um católico, né? É exatamente esse o fato. O cardeal Newman ele fala isso no opúsculo que vai estar participando dessa campanha sobre a inspiração da Escritura. Ele fala, olha, enquanto a igreja não fecha a coisa, não define, é mais ou menos permitido, não é sempre permitido, mas é mais ou menos permitido que o teólogo possa falar uma coisa ou outra, né? Que fuja, às vezes, do ensinamento corrente. Mas quando a igreja fecha a questão, quando o apelo é finalizado, ou seja, quando a igreja decreta, acabou. O católico vai assentir. São Jerônimo faz isso. Ele mostra Exatamente. a postura correta de um católico. Né? Então, assim, não tenho o que falar. Agora, tudo isso que você está mostrando, não sei se você vai falar um pouco mais desse perrengue todo para formar o cânon bíblico, mas tudo isso evidencia apenas uma coisa: a necessidade de uma autoridade extra-bíblica para definir a própria lista da Bíblia. Ou seja, sem essa autoridade extra-bíblica, a gente não tem como definir quais são. Os próprios protestantes, eles têm que usar uma autoridade extra-bíblica. O problema é que eles usam eles mesmos, ou alguns os fatos históricos aí que eles usam como argumentos e tudo mais. Só que, bom, a autoridade não pode ser bíblica. Tem gente que quer falar de um cânon dentro do... um cânon intrabíblico, né? Tenta defender essa tese. Só que, para mim, não faz muito sentido. Porque se for assim, a gente tem que aceitar a ascensão de Enoque, que é citada por Judas. Sim. Então, bem, não dá para a gente fugir para esses lados. É sempre uma autoridade extra-bíblica que tem que ser usada. Né? E evidencia não só a autoridade, mas como a necessidade de uma tradição que transmite a fé também, né? Porque sem isso... Não, e tem uma coisa... Bom, eu já vou completar, tá? Mas assim, ó, uma outra dificuldade era justamente os cânones incompletos dentre os próprios santos padres, né? Porque, por exemplo, São Melitão de Sardes, né? Ele vai para o Oriente para tentar estudar a Sagrada Escritura lá, o Antigo Testamento, e ele faz uma lista, talvez a lista mais antiga que nós temos, e ele cita só os livros hebraicos, certo? Mas ele não cita Esther, por exemplo. Por quê? Não sabe. Será que lá onde ele foi não se cria que Esther era canônico entre os judeus? Né? Santo Atanásio, primeiro, na lista dele, ele não reconhece os deuterocanônicos. Ele chama de apócrifos. Mas depois, na apologética, ele vai usar. Né? São Cirilo não dá uma lista, mas ele defende a Septuaginta. Mas a Septuaginta tem livros a mais. Né? E aí São Jerônimo, que de início rejeitou, depois aceitou e utilizou, né, os deuterocanônicos do Antigo Testamento. Então, assim, ó, foi uma dificuldade enorme até a coisa conseguir né, na igreja. E ainda tem mais um ponto, né? O Lee Martin MacDonald fala aqui no seu livrinho que antes do século X, antes do ano 1000, não existia... simplesmente não existia a Bíblia completa na imensa maioria das igrejas. Não existia. Se talvez naquelas igrejas maiores, né? Roma, Antioquia, Alexandria, talvez lá você encontrasse, né, os livros completos do Novo e do Antigo Testamento. Mas a imensa maioria das igrejas não tinha isso. Né? Durante 1000 anos a igreja viveu sem Bíblia praticamente, através da pregação oral. Né? Era o único modo de se transmitir a fé. Né? E aí eu gosto de recordar um pouquinho da história de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis do século XIII já, né? E na ordem franciscana não se tinha uma Bíblia inteira, eles tinham só o Novo Testamento. Né? E ele ainda vendeu para ajudar uma senhora. Ficou sem nada, né? Vendeu para ajudar uma senhora, que era uma viúva, uma velhinha, e só o dinheiro arrecadado com a venda sustentou ela por anos. Então, você imagina quão caro era você ter uma Bíblia. Isso no século XIII, imagina antes disso. Né? Então, era simplesmente impossível que todas as igrejas tivessem um exemplar da Bíblia, de todos os livros.
Algumas igrejas certamente tinham só os evangelhos e celebravam a liturgia com aquilo, né? Outras tinham alguns livros do Antigo Testamento, talvez as cartas paulinas, em algumas outras, né? Então, assim, houve muita dificuldade, né? Até mesmo com relação ao acesso aos livros, né? Que não se tinha. Enfim, todo esse imbróglio, ele começou a ser resolvido no século IV, com o Concílio de Roma, em 382, tá? Esse primeiro concílio de Roma foi o concílio que determinou quais eram os livros sagrados do Novo e do Antigo Testamento, como eu disse. E todos os outros concílios seguintes confirmaram o que foi dito em Roma, certo? Então nós temos Hipona, então Roma com a participação de São Jerônimo, Hipona com a participação de Santo Agostinho, em 393, né? Depois 2 concílios também na África, em Cartago, 397 e 419. Depois, no século VII, finalzinho do século VII, nós temos o concílio de Trullo, e depois Florença, em 1431, e Trento, em 1446, certo? E entre esses concílios, houveram ainda muitos outros que não mencionaram uma lista, mas que citavam, né? Citavam livros do Antigo Testamento entre os deuterocanônicos, livros de sabedoria e tudo mais, né? Como canônicos, como se fossem escritura. Então a gente tem testemunho da igreja, né? Do magistério, dos concílios, né? Que nunca se contradisseram entre os livros da Bíblia. Todos os concílios da igreja confirmaram o mesmo cânon, depois de Roma, em 382. Né? Havia alguma divergência com relação à ordem, ao nome de alguns, né? E ao agrupamento. Né? Por exemplo, Jeremias, em alguns concílios, se apresenta Baruque e Lamentações unido a Jeremias, em outros se apresenta separado. Então, a gente vê o Antigo Testamento do Concílio de Roma com 44 livros. Né? No Concílio de Cartago, com 46. Mesmo no Concílio de Trento, o Antigo Testamento tinha 44 livros, porque Jeremias e Lamentações estavam junto com... Aliás, Baruque e Lamentações estavam junto com Ainda hoje Jeremias. Algumas Bíblias católicas trazem Jeremias e Lamentações juntos, né? Então, assim, Juntos. O Harrison está falando aí que é realmente 1546. Nem tinha reparado na Trento. Eu não tenho acesso aos comentários aqui, tá? Meu Instagram tá totalmente travado. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, se tiver ao meu alcance, eu tento responder, tá? Você pode mandar que eu passo aqui para ele. Então, assim, você imagina, a gente está falando com relação ao Antigo Testamento aqui, né? Mesmo depois dessas definições, houveram ainda muitos problemas, né? A primeira definição lá em Roma, mas depois outros concílios precisaram confirmar aquele mesmo cânon, porque ainda havia divergência entre as igrejas. Né? A igreja só faz um concílio quando tem problema. Exatamente. Quem resolve fazer. A igreja fez esses concílios, né? Foi para confirmar, né? E determinar naquela região e resolver os problemas que estavam acontecendo lá, né? Com relação ao cânon bíblico. Ah, mas o concílio de Roma não foi um concílio ecumênico, foi um concílio local. Não importa. Né? Todos os outros concílios, inclusive mais tarde, o concílio de Florença, que foi antes de Trento, foi o concílio ecumênico que confirmou o mesmo cânon. E houveram muitos outros concílios, né, que determinaram doutrina a nível local e que depois aquilo, né, ou doutrina ou disciplina, né, depois aquilo que ficou definido lá se espalhou para toda a igreja. Com muita naturalidade a igreja admite isso. Né? E mesmo assim, né, mesmo depois dessas definições, 1000 anos ainda, muitos cristãos ficaram sem acesso à Bíblia. Né? Se não fosse a tradição oral, a gente estava perdido. Né? E aí, só, antes de a gente passar para o Novo Testamento, desculpa te cortar, mas aí vem o protestantismo, né? Exatamente. Isso que eu queria te Eu falei do Concílio de Trento, direto, esqueci de falar do protestantismo. Então, o que acontece? No protestantismo, existiram alguns teólogos antes do protestantismo, por exemplo, Hugo de São Vítor, o cardeal Caetano, que duvidavam dos deuterocanônicos do Antigo Testamento. Tá? Provavelmente por uma má interpretação de São Jerônimo.
Por que que eles ficaram com São Jerônimo e não aceitaram, por exemplo, o caso do cardeal Caetano com o Concílio de Florença? Não sei. Né? Hugo de São Vítor é do século XII. Né? Tantos concílios antes dele, ele vai ficar com a opinião de São Jerônimo? Por quê? Não sei. Né? De qualquer forma, são agulhas num palheiro, né? Se comparado com todo o testemunho da igreja que a gente tem. Né? Só que vem o protestantismo e aí rejeita esses deuterocanônicos de uma vez por todas. Né? O primeiro a fazer isso não foi Lutero, foi Karlstadt. E aí, ele que influenciou Lutero a rejeitar os deuterocanônicos do Antigo Testamento. Né? Lutero rejeita todos os 7 livros do Antigo Testamento. Ele não tira da Bíblia, mas ele coloca lá no finalzinho da Bíblia dele, né, da tradução dele, e com a observação de que, olha, são úteis aí para você ler na igreja, mas não são inspirados por Deus. Né? E Lutero rejeita também alguns deuterocanônicos do Novo Testamento. Né? Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse, eles foram rejeitados também. Né? Foram para o final da lista. Né? Depois, os luteranos recuperam esses livros. Né? Mas os deuterocanônicos do Antigo Testamento ficam de fora. Na verdade, eles vão permanecer na Bíblia durante muito tempo, e a partir do século XIX só, é que as edições protestantes vão retirar de uma vez. Mas até o século XIX, grande parte das traduções, né, ainda contemplavam os deuterocanônicos do Antigo Testamento, no final da Bíblia, num cânon à parte ali, né, mas ainda estava disponível de alguma forma para os fiéis lerem. Peter, deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Aproveitando para a gente não fugir muito. Uma dúvida apenas, curiosidade. O cardeal Caetano, ele fica com a opinião de São Jerônimo mesmo após Trento? Ou ele, depois de Trento, apazigua e... Eu não sei, sinceramente. Eu não sei. O cardeal Caetano foi um gigante, inclusive um gigante no Concílio de Trento, que definiu, né, que confirmou também os livros do Antigo Testamento. Eu não conheço o documento do cardeal Caetano com relação aos deuterocanônicos, mas o padre que eu citei, Antônio, pô, esqueci o nome dele agora. Antônio... Não tem problema. Provavelmente, o cardeal Caetano, como ele participou do Concílio de Trento, Charbel. Muito ativo, como ele participou de forma muito ativa, ele deve ter apaziguado aí. E, me parece. Ele era um bom católico, né? Ele, inclusive, debateu com vários protestantes, tentou trazer eles de volta para casa, mas não deu certo, né? Enfim. Sim. Não, o cardeal Caetano era um gigante, né? Mas assim, o padre Antônio Charbel fala que ele, junto com o Hugo de São Vítor e tantos outros, né, ficou, a princípio, pelo menos, com a opinião de São Jerônimo. Isso. Bom, a gente já está no finalzinho aí, né? Mas com relação ao Novo Testamento, o Novo Testamento é mais resumido. Né? Não teve tantos problemas assim. Teve problema, mas não foi tão gigantesco assim, me parece, pelo menos, né? Até o século II, o Novo Testamento ele vai sofrer o mesmo problema que se tinha com o Antigo Testamento. Então, não se tinham listas, as citações eram muitas, mas sem referência, né? Então, a coisa era bem complicada de você descobrir qual que é o Santo Padre, né? Que utilizava o cânon inteiro, qual que não utilizava e tudo mais. No século III começam a surgir as listas, né? Santo Irineu, Tertuliano, São Cipriano, São Clemente de Alexandria, Orígenes, só que todas incompletas. Não eram listas completas como nós temos hoje, né? Sempre faltava livro ou acrescentavam livros que depois foram rejeitados, né? Então, por exemplo, o Lee Martin MacDonald fala que até o século III, pelo menos, né, São Tiago, segundo Pedro e Hebreus não eram conhecidos aqui no Ocidente. Então, livros do Novo Testamento, que até o século III era simplesmente ignorado por aqui. Não se conheciam esses livros, né? No Oriente ainda se tinham algumas dúvidas, né? Quanto a Tiago, Judas, segundo Pedro, segundo e terceiro João, Apocalipse, né? Majoritariamente eles aceitavam, né? Aqui pairava-se dúvida também, né?
O Eusébio de Cesareia, que é um grande historiador da igreja, né? Ali nos primeiros séculos, ele fala dessas controvérsias, né? Ele fornece uma lista completa, mas ele fala quais são os livros que são controversos e quais não são, e ele mesmo vai rejeitar, ao que parece, o livro de Apocalipse, né? Apesar de ele listar, mas ele fala, olha, tem muita dúvida e tal, né? Não se tem certeza de se é canônico ou não, né? Com relação ao livro de Hebreus, por exemplo, no Oriente ele vai ser aceito com certa naturalidade, mas no Ocidente, até o século IV não se conhecia. Então você imagina, eu fico pensando assim, eu gosto de fazer essas referências, quando eu quero descobrir, né, o quão antigo é a coisa, com o descobrimento do Brasil. Então você olha para trás e pensa que há 500 anos o Brasil foi descoberto. Olha o que era o Brasil há 500 anos atrás, né? Então, do século I ao século IV, a igreja do Ocidente não conhecia a carta aos Hebreus, né? Então Olha, veja que, cara, é muito tempo é sem conhecer muito um escrito sagrado, né? tempo. É E muito como tempo. a gente pode parar a pensar? Ah, então eles perdiam grande parte dos ensinamentos de Cristo ou dos apóstolos por isso? Não necessariamente, né? Porque também recebiam todos esses ensinamentos necessários através da tradição, da É Sagrada a Escritura. tradição. É dessa forma que a igreja conseguia manter firme a sua fé. Agora, a Carta dos Hebreus é um texto fenomenal para entender a salvação de Cristo na cruz, a própria Santa Missa, o sacrifício, enfim. Mas eles conseguiam, mesmo assim, escrever grandes obras teológicas sem escritos, porque receberam tudo por tradição. Então, é assim, quando você Exatamente. é a tese de Newman sendo novamente comprovado, né? Se você estuda história, você acaba de uma forma ou de outra se tornando católico, não tem como. A história De da igreja fato. prova a igreja, né? Sim, sim, a história do cânon, você não precisa fazer nada mais. Ela já é por si só um argumento contra o sola escritura, né? Exatamente. Nós temos Exatamente. aí, ainda no século III, né, a descoberta do fragmento muratoriano, que é talvez, né, a lista mais antiga dos livros do Novo Testamento, mas ele também menciona Apocalipse de Pedro, né, que depois foi rejeitado, né? E aí, a partir do século IV, os concílios resolveram todas essas questões, né, com o objetivo de uniformizar, né, o cânon do Novo Testamento também a toda a igreja, né? E só salientando, não houve um concílio que definiu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Mas houve todos, aliás, todos os concílios, eles definiram os dois testamentos juntos, no mesmo patamar, né? Todos os livros, sem diferenciar o que é canônico, o que é deuterocanônico e tudo mais, né? E aí, o protestantismo, ele vai ressuscitar, digamos assim, algumas controvérsias que já foram resolvidas lá no século IV com relação a esses livros do Novo Testamento, né? Então Lutero vai rejeitar, como eu falei, né? Hebreus, Tiago, Judas, Apocalipse. Zwinglio vai rejeitar somente Apocalipse, mas fica com os outros, né? Tem um autor luterano chamado Escolampádio, é como traduziram aqui no Brasil o nome dele, né? Que vai rejeitar todos os deuterocanônicos, né? Hebreus, Apocalipse, Tiago, Judas, João, segundo Pedro, segundo e terceiro João, né? E aí, só que depois essas controvérsias no protestantismo elas também foram assentando, quero dizer, né? E quando surge a versão da Bíblia King James na Inglaterra, né, aí as definições, as confissões de fé, né, das diversas alas ali do protestantismo já tinham uniformizado, já tinham reconhecido, né, o Novo Testamento como nós temos hoje e o Antigo Testamento como os protestantes têm hoje, né, sem os deuterocanônicos. Já se sabia o que era canônico e o que era apócrifo, ainda que os apócrifos para eles, né, do Antigo Testamento, nossos deuterocanônicos, constavam lá no final da Bíblia. E o Concílio de Trento confirmou, né, depois do protestantismo, os concílios anteriores, né? Então, praticamente, né, até o Concílio de Trento, houve todas essas disputas aí, depois o protestantismo ressuscita muita coisa, né?
Mas a história, de forma geral, o en passant aqui para a gente é essa, né? Acho que deu tempo de a gente contemplar Perfeito, Peter. Ó, quase tudo. foi uma aula mesmo, com muitos detalhes. A live vai ficar salva. E assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agora é interessante, né? A necessidade, fica claro, não tem como ninguém que assistiu essa live não compreender isso. A necessidade de uma autoridade extra-bíblica para definição do cânon da Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque os protestantes, eles dizem que a única autoridade de fé, a única regra, a única forma de encontrar as verdades da revelação é na Bíblia. O problema é que, para que eles tenham a própria Bíblia, eles precisam da autoridade de um magistério, eles precisam da autoridade da tradição. Então, assim, não tem como eles negarem isso. Agora, por que eles aceitam a autoridade da igreja na definição do cânon bíblico, pelo menos no Novo Testamento, e rejeitam a autoridade da igreja para o Antigo Testamento e para tantas outras coisas? Assim, eu não posso deixar de pensar que é por pura implicância e, vamos dizer assim, não necessariamente implicância, mas é obra assim do pai da mentira, não tem que discutir. A divisão é sempre obra dele. Ele é o divisor por excelência, diz a Bíblia, né? Então, assim, o protestantismo é dessa forma. Assim, eu penso que todo diálogo com o protestante tem que ser feito na caridade. Mas quando as verdades são expostas dessa forma, como o Peter explicou aqui, não tem como a gente deixar de pensar essas coisas, né? Porque existe a realidade espiritual também em jogo em tudo isso. Agora, o católico precisa estudar a história da igreja. O católico precisa entender essas coisas para que possa passar para os protestantes, não é mesmo? Não, exatamente. Do lado protestante, como eu disse, né, existem aí alguns debates com relação ao próprio Sola Escritura, né? Por exemplo, muitos protestantes, os mais tradicionais, eles vão reconhecer a autoridade da igreja como algo importante, mas subordinada à Escritura, né? Aí, então, a tradição da igreja, ela vai reconhecer o cânon das Sagradas Escrituras, é o que eles vão dizer, né? Mas não vai definir no sentido estrito do termo, né? Quer dizer, não é como se os livros já fossem canônicos antes e a igreja só reconhece, né? Do lado católico não é bem assim que funciona. Nós reconhecemos que os livros já eram inspirados, claro, mas a canonicidade deles decorre da ação da igreja. É ela que uniformiza como regra de fé, né? Então, e a igreja não está meio inspirada, né? Ela não está inspirada só para reconhecer o Novo Testamento, né? E o Antigo não, né? Ela reconhece todos os livros, né, de igual forma, com a mesma capacidade, né? Agora, é claro que existe isso aqui no próprio discurso dos protestantes, a gente vê isso. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de participar quando eu estava meio em dúvida das coisas, de células protestantes, né? Eles falam assim, dos presbiterianos. E aí, lá, tinha um folhetinho, até hoje eu lembro disso, desse folhetinho. Por que os livros apócrifos são apócrifos? E a justificativa não é toda essa, que os judeus referiram o cânon, não é nada disso. É porque eles contradizem as verdades de fé. Mas, olha, aí não dá, né? Então, Sim. como assim? Então, eu defino a fé antes de receber a revelação, e aí a revelação tem que se adequar a mim? Não dá. É mais ou menos o que Lutero faz com a carta de Tiago, né? Aquela Sim. carta de palha e tal, enfim. Mas, Peter, olha... Não, é isso. Falar com você. Se você quiser adicionar mais alguma coisa... Não, eu só quero fazer algumas recomendações aqui, então. Claro. Tá? Primeira, Lee Martin... Quanto? Pode falar. Oi. Não, posso recomendar aqui? Não tem nenhuma pergunta, só... Pode. Acho que o Alessandro Lima falou aqui do apostolado Veritas Splendor, que eles grande Alessandro. Material com formal. É isso. Perfeito, aí. É isso. Exatamente. É isso. Né? Então aqui, a origem na Bíblia, do Lee Martin MacDonald, um grande livro, aliás, por um protestante, mas é relativamente honesto. Assim, ele dá algumas deslizadas que, se você não estiver esperto, ele te induz ao erro, certo? Mas vale a pena, tá? Vale a pena, é um bom autor. O livro do próprio Alessandro Lima, né, o Cânon Bíblico, que já foi recomendado pelo padre Paulo Ricardo, inclusive. É muito legal porque o Alessandro, ele compila aqui as citações integrais dos padres da igreja,
que falavam sobre os livros. Então, os livros que eles citavam, né? As listas de cada um dos padres. Então, é muito legal, vale muito a pena também, tá? E esse livro aqui que eu acho fantástico, que é o compêndio do cânon bíblico do padre Valdecir Gonzaga. Esse livro aqui é um livro só de listas do cânon bíblico. Ele inteirinho, desde os primeiros séculos da igreja até a versão João Ferreira de Almeida dos protestantes. Então ele faz um trabalho de pesquisa absurdo que vai resgatar praticamente ano a ano, né, os cânones que foram utilizados por todos os padres da igreja, os cânones dos concílios da igreja e depois os cânones dos protestantes. Então toda a controvérsia que a gente falou aqui dos protestantes, né, autores que aceitavam livros, autores que rejeitavam outros, mesmo depois de toda a definição da igreja, da tradição e tudo mais, tá tudo aqui. E no final ele ainda traz uma tabela comparativa com os autores que citavam os livros e outros que rejeitavam. Fantástico, tá? Vale muito a pena. Então, o compêndio do cânon bíblico, esses 3 livrinhos aqui é um arsenal para você estudar a Bíblia e fazer uma grande apologética aí contra o protestantismo. E depois, a campanha da Cristo e Livros vai te dar mais argumentos ainda, né? Não vai falar especificamente do cânon bíblico, mas ele vai trabalhar muito a questão do cânon bíblico para refutar o solo escritura, né? Eu penso que uma refutação bem feita do solo escritura acaba por, vamos dizer assim, ruir todo o edifício protestante, porque é onde eles têm uma verdade de fé dele. Então, se você quebra isso, se você corta a raiz do mal, então, é claro, não necessariamente vai convencer o protestante da veracidade da fé católica, mas vai mostrar para ele que protestante não dá para ele ser, entendeu? Exato. Então, assim, é um tema que o católico tem que dominar. A refutação do sola escritura ele tem que dominar para não cair no próprio erro de aceitar a premissa do sola escritura na discussão com o protestante. Porque acontece muito isso. Ele aceita a premissa, e quando ele aceita a premissa, acabou. Tá mordido já, tá fisgado, tá na rede, não tem mais por onde fugir. Então, penso que seja um livro muito adequado para o momento do Brasil agora. A gente tem a ideia também de publicar alguns livros sobre o cânon bíblico, pelo menos um. Eu não posso revelar ainda o título do livro, nem o autor, mas se Deus quiser, a gente vai tentar publicar esses livros para contribuir. A gente tem muito livro aqui, a gente tem esses 3 que você citou, eu tenho o livro do Alessandro, eu tenho esse do autor protestante, não tenho, vou até adquirir. Mas é necessário que a gente se muna de bons argumentos, estude, para que a gente não passe vergonha também, porque os protestantes, eles conhecem bem a Bíblia, né? Então a gente não pode passar vergonha. Não, exatamente. Esse trabalho de apologética, ele precisa ser feito com muita propriedade, né? Porque assim, se você lança um argumento correto, né, que convence o protestante de alguma verdade, foi você que argumentou bem e tudo mais. Agora, se você lança um argumento errado, o protestante automaticamente vai pensar que toda a igreja crê erradamente como você argumentou, né? Então, o trabalho apologético precisa ser um trabalho absolutamente cauteloso, né? E é o que eu sempre falo, sempre, na grande maioria das vezes, quando possível, no 1 a 1, né? Evitem ficar discutindo aí nos comentários, em comunidades, que isso não é frutuoso para ninguém. Você só vai gastar tempo que você poderia estar lendo livros, né? Tá aí discutindo, tá aí estudando tá aí debatendo na internet, só vai perder tempo. Então, recomendo demais essa campanha aí de vocês e todas as outras que virão, né? Todos os livros apologéticos que vocês têm publicado aqui no Brasil são preciosidades, né? E agora espero que muitos outros ainda venham. Tem muito autor bom lá nos Estados Unidos que merece ser traduzido. Eu não consigo entender, eles não param de publicar livro lá. Exatamente. O trabalho editorial deles lá, eu fico assustado, porque absurdo. as pessoas acham que o mercado editorial brasileiro cresceu muito, porque eles não conhecem o mercado editorial. Toda semana, quase tem um livro. Exatamente. Novo. Aí não dá para acompanhar, né? Não tem como. Mas é isso. Olha, abração, viu? Eu vou deixar a live salva, tá? Para quem quiser assistir novamente, acho que vale a pena pausar, assistir com calma, anotar, porque realmente foi uma aula do Peter. Muito obrigado, tá, Peter?
eu acho que iluminou muita coisa aqui na nossa conversa. Tá bom? Imagina, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Espero que tenhamos outras vezes. Peço desculpas aos espectadores aí, porque eu não estou conseguindo acompanhar comentário, não estou vendo nada. Nem o número de visualizações aqui para mim ficou travado em 14, não mexeu mais. Mas espero que todos tenham gostado, aprendido algo novo. E eu estou sempre aqui, né? No Instagram, na caixinha de perguntas, no direct, no WhatsApp. Todo mundo tem acesso ao meu WhatsApp aí. Quem tiver alguma dúvida é só mandar que a gente tenta, na medida do possível, ajudar, tá bom? Que Deus abençoe. O pessoal Parabéns tá aí falando pela aqui. campanha. Ah, que bom, que bom. Eu agradeço. Parabéns aí à editora, à campanha, né? Recomendo mais uma vez, por favor, comprem. Se você não vai ler, compre para presentear alguém, tá? Só pelo fato de apoiar uma campanha como essa, você já está fazendo um bem danado. Você não precisa ler. Compre e presenteie alguém, um padre, quem sabe, né? Que precisa ler e tal, ensinar, né? Os seus paroquianos ali, né? Então, fica aí o meu recado, tá bom? Eu vou participar da campanha também e recomendo a todos. A gente precisa dessa ajuda para que consiga publicar outros livros, né? Esse já Exatamente. está revisado, tudo bonitinho, já vai imprimir, não tem jeito. Mas a gente também precisa disso para conseguir manter e publicar outras coisas, porque tem muito livro bom no gatilho aí para a gente publicar. Se Deus quiser, vai dar certo. Amém. Olha, muito obrigado, viu? Vou encerrando a live aqui e estou à disposição sempre. Vamos marcar mais, viu? Valeu, meu caro. Muito obrigado, Um viu? Deus abraço. abençoe. Tchau, tchau, gente. Salve Maria.